Você vai abrir meu microfone, tá? Aí eu vou fechar aqui, peraí. Grava pelo OBS ou pelo Meet? Pelo OBS e pelo Meet, pode ser, pra garantir. Galera, vocês estão me ouvindo? Então, o que? O Meet? Vai nos três pontinhos lá. Aí tem iniciar gravação, coisa assim. Neide, chegou. Tá com eco, né? Pronto. Agora vai. Gente, eu não posso mais esperar. Vamos começar, senão fica tarde. Lembrando que todas as reuniões que nós temos aqui fica gravado. E aí quem quiser a gente disponibiliza o link, tá? Não fica aberto lá no YouTube, mas tá salvo lá. Então quem quiser depois eu mando o link e vocês têm acesso, beleza? Vamos começar, né? A gente não pode mais perder muito tempo. Já iniciou a gravação, Ru? Não achei Deixa eu só ajudar ele aqui, peraí. aqui, ó. Mudou, ele atualizou, né? Ficou bem diferente agora. Deixa eu ver se eu acho. Vou apresentar, câmera, microfone. Caraca. Tá gravando pelo OBS. É, Vai assim mesmo. é assim Eu mesmo. vou procurar aqui enquanto você fala. Bora. Eu vou procurar aqui. Bora. Tá gravando no OBS já? Tá. Então, beleza, gente, vamos começar. É, Como eu falei, temos três pessoas novas aí. Graças a Deus a tecnologia nos ajuda a compartilhar, né, essas reuniões, esse momento de aprendizado com mais pessoas. Então, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer juntos, que possamos frutificar, né, que possamos dar fruto. E é isso que o Senhor nos chamou. O tema desse mês vai ser cultura do propósito, né? Então, é em cima desse livro aqui, né? Chama Deus Te Fez de Propósito. É lá da galera do Jesus Cop mesmo. Só que ele está em falta. Então, hoje eu entrei em contato com o pessoal da loja. Eles vão ver quantas unidades eles conseguem disponibilizar para a gente, tá? O que eu me proponho a fazer enquanto não chega o livro, tá? Que é interessante que vocês tenham, é um investimento, né? Depois que vocês lerem, vocês podem emprestar para alguém e vai ser bênção na vida de alguém também. Eu vou tentar pelo menos uma escaneada até metade do livro, sei lá, para vocês não perder muito tempo, né? Não ficar aguardando esse livro chegar. Então eu vou ver com o Renan aqui um jeito, a gente vai escanear e disponibiliza para vocês adiantar a leitura de vocês, tá? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui esse mês, certo? Nós já estamos, se não me engano, acho que é o quarto tema, né? E graças a Deus o Senhor tem tem usado as nossas vidas de uma forma diferente, né? E nós já estamos colhendo frutos, né? Não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, certo? Deixa eu abrir aqui só para ver a interação de vocês aí. Gente, eu falo um pouco rápido, então se tiver algum probleminha aí, não entender, dá um toque aí, eu dou uma desacelerada, beleza? Vamos lá. O som deve estar bom. Gente, vou começar com oração, tá? Então vamos orar juntos aí no mesmo espírito, no mesmo propósito, no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos reunidos aqui, não fisicamente, mas estamos reunidos no mesmo propósito. Então, o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento. Se eu posso usar a minha vida, Senhor, apesar de não ser merecedor de nada, mas que o Senhor possa usar a minha vida e que o Senhor possa dar entendimento a cada pessoa, Senhor, cada família, cada um que está aí, cada líder, Senhor Jesus, que está se dispondo de alguma forma
para aprender mais de Ti, Senhor. No nome de Jesus, nos dê esse entendimento, que possamos dar frutos, possamos entender o nosso propósito, entender qual é o seu chamado, Pai. No nome de Jesus, amém. Gente, então assim, na verdade esse mês nós vamos falar sobre cultura da honra, né? Só que devido à demanda, né, as coisas vão acontecendo e o Senhor Jesus vai nos conduzindo para algumas determinadas direções, né? E se tem algo que está alarmante, gente, não é só na nossa igreja, na nossa família, mas em outros lugares, é a falta de propósito, né? Então, pessoas ligadas no modo automático, no modo sobrevivência, e as pessoas não, embora na igreja, embora com ministérios, embora trabalhando para Deus, ligadas no modo sobrevivência. E aí que está o perigo, né? Jesus, lá em Mateus 6, né, quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, comida, o que vestir e aonde morar, né? Então, assim, ele prometeu isso pra gente se nós buscássemos o seu reino. E buscar o reino de Deus, gente, é fazer ele acontecer aqui na terra já, né? Como nós já vimos em outras lições, fazer o reino de Deus acontecer é começar aqui na terra. Então, a gente tem que entender para que Deus nos chamou. Então, as pessoas, elas estão ligadas no modo sobrevivência, ou seja, eu preciso trabalhar muito para comer, vestir e morar, né? Então, essas três coisas que o Senhor nos prometeu, nós estamos correndo atrás disso o tempo inteiro. Eu não estou dizendo para você, né, abrir mão do seu emprego, da sua fonte de renda, mas nós estamos tão preocupados com essas coisas que o nosso trabalho na igreja tem sido mais um trabalho, né? E muitas vezes ele é fadigante, muitas vezes está sendo um peso para nós e nós não entendemos o porquê. Então hoje, esse tema, né, hoje, daqui a 15 dias, nós vamos nos reunir realmente para entender qual é o propósito. A gente vai esmiuçar, sabe? Vamos entrar nas escrituras, vamos esmiuçar o que é propósito, o que é chamado, o que é missão. Porque se a gente não entende qual é o propósito, a gente não tem objetivo, né? A gente acaba, como eu falei, nesse modo sobrevivência, e eu vou vivendo um dia após o outro, e enfim, né? E não é isso que Deus quer para nós. Jesus, ele se sacrificou para que tivéssemos vida em abundância. E não tem como ter uma vida em abundância se eu não faço o que eu gosto e se eu não entendo qual é o propósito de Deus na minha vida, tá? Então, deixa eu só ver um negocinho aqui. Minha colinha. A câmera desligou? Qual? Essa daí? Será que eu mexi ali no... Será que é ali, ó? Vê se é ali, ó. Dá uma forçadinha ali, ó. Parei só um pouquinho, gente, que a minha câmera desligou. Como é que ela liga essa câmera? Nunca sei. É só conectar o cabo, ela liga. Ela conecta, ela liga. Ó, tá aceso agora. Eu nunca aprendi a usar essa câmera aí, cara. Aí. Se não for, gente, vamos sem ela mesma. Sim, ali eu vou mexer aqui quando você vai falando. Que estranho, cara. Não consigo tirar isso aqui, não lembro como é que é. É um botãozinho. Tá, deixa eu ver. Bom, enfim, gente, vamos lá, senão a gente vai perder muito tempo, né? Então, gente, eu queria que vocês escrevessem para mim aí o que vocês acham que é propósito, né? Então, esse mês, gente, no culto nós vamos falar sobre propósito, as escolas bíblicas falar sobre propósito. Então, a gente tem que entender para que Deus nos chamou, né? Então,
eu gostaria que vocês escrevessem no chat o que vocês acham que é propósito, beleza? E aí eu vou lendo aqui, e é sempre legal que vocês interajam, porque lembra daquelas outras lições, das perguntas? Quando eu pergunto e você responde, você pensou na resposta, né? Então, é legal a gente fazer esse exercício aí dessa troca, dessa interação. Então, para vocês, respondam sem medo, tá? Não existe resposta certa, não existe resposta errada, tá? Nós vamos chegar aqui num denominador aqui, certo? Viviane coloca assim, ó, colocar algo como prioridade na nossa vida. Érica, intenção de fazer alguma coisa. Foi? Voltou? O Paulo vai passar ali para pegar o Pode passar lá, bateria. não tem problema não. Jéssica, li hoje que propósito é o casamento do seu chamado com a sua missão. Ela deve ter visto meu livro. É isso mesmo. Tati, um objetivo a ser alcançado. Susan, é uma meta. Jéssica, não vi não. Sei, tá bom. Mas é isso mesmo. Então a gente tem que entender, né? Então aqui que é legal, no livro ele vai falar sobre isso, né? Que o propósito é o casamento da missão com o chamado, né? É até legal que na capa, né, é aquela famosa figura lá do Michelangelo, né? A mão de Deus, a mão do homem, né? Uma é a missão e o outro é o chamado. Então, para a gente entender o que é propósito, a gente precisa entender com clareza, e talvez essa pergunta do propósito é uma pergunta que já veio na humanidade, né? Lá dos antepassados. Por que eu nasci? Por que eu existo? Eu sirvo para quê? Enfim, por que eu estou no mundo, né? Então é uma pergunta que não persegue só os cristãos, mas outras pessoas. E você tendo clareza do que são essas coisas, você pode ajudar essas pessoas que estão procurando aí saber quem elas são e por que elas estão no mundo, beleza? Então, propósito, gente, é o motivo pelo qual você nasceu, tá? Então começa daí, né? Eu gosto de escrever, então assim, eu sugiro que você tenha aí um caderno de anotação, um bloco de nota, e você vai anotando, entendeu? Porque se a gente não anota, se eu não anoto, eu esqueço, tá? Então, propósito, colocar a data de hoje, né? 7/2/22, cultura do propósito 1. Tá funcionando a câmera? Tá, pera aí, beleza. Então, o que é propósito? Boa noite, Luciano. Então, o que é propósito? Propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Certo? Você nasceu por um motivo. Deus permitiu que você viesse ao mundo por um motivo. Você venceu aquela batalha, né? Contra todos os seus amiguinhos espermatozoides. Você foi o primeiro. Você furou o óvulo primeiro do que muitos outros, entendeu? Então, assim, se você conseguiu vencer aquela batalha da vida, Deus tinha um propósito na sua vida. Então, o propósito é um motivo. Então, por algum motivo você está aqui na Terra. Por algum motivo o Renan está aqui. Por algum motivo o Paulo está aqui. Por algum motivo eu estou aqui. Então, a gente tem que entender, né? Agora, eu estou por um motivo, mas qual é esse motivo, né? Então, agora que a gente vai falar sobre isso que a Jéssica falou aí, né? Então, o propósito é o motivo pelo qual eu nasci, né? E aí, para eu entender o meu propósito, né? Na verdade, ele é o quê? É um casamento, né? Casamento entre chamado e missão. Então, se a gente for usar o princípio aí, né? O princípio da premissa, né? Da primeira vez que aparece o texto na Bíblia, nós vamos lá em Gênesis 3:9.
Diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Então, lá em Gênesis, para quem não sabe, né? Bom, enfim, na viração dos dias, ao entardecer, o Senhor se apresentava ali a Adão e Eva, né? E eles tinham esse momento, né? Toda viração do dia. E teve um dia que Deus, né? Foi ter esse encontro com o homem e ele não estava lá. Ele não estava na posição ao qual Deus tinha colocado, né? Por algum motivo ele não estava lá. Então, se ele não estava lá, Deus pergunta: aonde está você? Então, a gente pode entender que chamado é voltar à posição original, tá? Então, o nosso chamado é voltar à posição original. Lembrando que o princípio da Bíblia, gente, não é transformar coisas, e sim restaurar coisas. Então, o princípio da Bíblia, do Evangelho, é a restauração da criação. Então, o motivo ao qual Jesus morreu na cruz foi para restaurar a criação. Tanto que Éden é um jardim. Apocalipse, você vai ver que vai se transformar numa cidade, né? Adão tinha um corpo incorruptível, né? O pecado fez com que ele padecesse. Então, na eternidade, teremos um corpo incorruptível. Então, o Senhor quer restaurar este relacionamento, ou seja, quer nos chamar à posição original, né? E qual que era a posição original de Adão? Alguém quer se arriscar aí? Qual que era a posição original de Adão? Vocês podem responder? O Renan falou que era cuidador do jardim. Já lembrando, gente, ninguém vai tirar nota baixa, mas é muito legal que vocês possam responder aqui, tá? Bom, ninguém? Então tá bom. Vamos lá. Então, a posição de Adão era de sacerdócio. O chamado de Adão está ligado ao sacerdócio. Se a gente parar para pensar, Adão é formado de barro, né? Então, Deus vai lá, monta um boneco de barro e depois ele vem e coloca o seu espírito. Então, percebam que é uma junção de terra, mundo terreno, com mundo espiritual. Então, nós somos uma junção de mundo terreno e mundo espiritual. Então, o sacerdócio é fazer o quê? Ligar céus e terra, tá? Então, sacerdócio é ligar céus e terra. Então, esse chamado, gente, ele é universal. Então, isso que a gente tem que entender, que o nosso chamado, meu, do Renan, da Patrícia, da Jéssica, da Susan, o nosso chamado, a nossa posição original é o sacerdócio. E o sacerdócio, ele vem através de quê? Das disciplinas espirituais, da leitura da palavra, vem através do ouvir a palavra, vem através da oração, vem através do jejum. Então, são disciplinas espirituais que vão me fazer ter essa ligação céus e terra, ter um relacionamento com Deus. Não existe eu desempenhar um papel de sacerdócio sem oração. Percebam que, olha só como é lindo, né? O Evangelho. Deus tinha um encontro com Deus, ele continua querendo ter esse encontro com a gente. Então a gente tem que entender. Por exemplo, muitas pessoas vêm para a igreja por quê? Para se sentir bem, para procurar uma cura, ou para procurar um bem material, ou porque se sente bem com as pessoas que estão ao lado. As pessoas participam de um período de louvor. Por quê? Porque gostam de música, porque música é agradável, enfim, porque é uma arte, porque se conectam com Deus. Mas percebam que muitas vezes não está ligado ao propósito. Então, tudo que nós fizermos tem que estar ligado ao sacerdócio. Esse é o chamado original, ou seja, Deus te chamou de volta para essa posição, tá? Então, muitas vezes a gente ouve na igreja que o homem é o sacerdote da casa. Não, os dois são sacerdotes da casa, que vão criar, que vão
criar não, mas que vão desenvolver outros sacerdotes que serão quem? Os seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Então, o nosso papel é ligar céus e terra. E como que eu faço isso, né? É somente o meu relacionamento com Deus? Então, a gente tem que entender que esse sacerdócio, eu vou colocar aqui, né? Sacerdócio. Então, a gente tem que entender que a gente tem esse sacerdócio ministrando a Deus, certo? Então, que é algo vertical. A minha oração com Ele, o meu devocional. Gente, é muito importante o devocional, né? De um tempo para cá, eu tenho tentado fazer, mesmo que no meu trabalho. E eu tenho que ficar até longe de todo mundo, porque aí a gente chora, sente a presença do Senhor. A gente precisa disso, essa conexão com Deus, né? Então, assim, primeira coisa, sacerdócio vertical. Então, nós aqui, né? Nós e Deus. Nós temos também, né? Ministrando ao quem? Aos santos, certo? Aos santos. Não é aos santistas, hein? Aos santos, ou seja, então é um que? Um sacerdócio que? Horizontal, né? Então, Paulo diz isso, né? Falai uns com os outros, com hinos, cânticos, né? Falamos acho que uns 2 cultos atrás na quinta-feira, né? Tinha esse texto. Então, muitas vezes a gente encontra um irmão, nós falamos sobre futebol, falamos sobre comida, falamos sobre restaurante, sobre filme, mas muitas vezes nós, os santos, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, acabam falando tanta groselha e esquecem de ter essa ministração, né, de falar do Senhor. Teve um dia aí que o Guigo me ligou, a gente ficou quase 1 hora conversando, sabe? E é muito bom isso, então a gente precisa exercitar isso, né? A gente precisa entender que o sacerdócio ele é vertical, ele é horizontal também, né? E a gente tem que entender também, né, que há um mundo. Porque lá em Mateus 28, 18, 19 e 20, ele diz que te deu toda a autoridade que você precisa ir. Vão, né? Não é só sair da sua casa e ir. No que você fizer, vá. Né? Tipo, indo. Né? Tipo, fazendo, faça. Você está no trabalho, onde quer que você esteja na família, faça. Né? Vá. Fale de Deus, fale dos preceitos de Deus, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso chamado universal, galera, que é para todo mundo aqui, ó, é esse. E por que as pessoas às vezes não entendem isso? Porque elas estão acostumadas a terceirizar isso aqui. Então, eu tenho uma pessoa o tempo inteiro que está buscando a Deus, que está trazendo para mim, né, esse sacerdócio aí, né? E tá orando por mim, enfim, e isso fica de uma forma terceirizada, e eu não entendo. Então, assim, qual é a minha função? Então, por exemplo, se eu falar assim, Jéssica, você vai pregar domingo, ou eu falo assim, Jéssica, você lê tal texto, leia tal livro, né? Leia o livro de Atos ali, o capítulo tal, talvez ela vai ler, talvez ela vai ler no ritmo dela, ou talvez ela não vai ler, enfim, né? É diferente que se eu chegar nele e falar assim, ó, Jéssica, domingo tal, você vai trazer uma pregação de Atos 14, sei lá. Eu tenho certeza que ela vai gelar primeiro, né, que eu conheça, mas ela vai buscar todos os dias. Por quê? Porque ela encontrou um propósito, ela tem um alvo. Dia tal, ela vai trazer a mensagem tal. Então ela tem que se preparar para tanto. Mas por que a gente não faz isso? Por que eu acabei adiantando esse tema? Porque, ó, vemos para uma mentoria, as pessoas estão gostando, eu vejo as pessoas se reunindo, eu vejo as pessoas, sabe? Mas o problema é que está ficando só nesse movimento, sabe quando você liga o fogo, só dá aquela borbulha, você desliga o fogo, abaixa, nenhuma bolinha mais sobe? Eu compro o livro, sabe? Mas eu não estou lendo, compro o livro e não leio. Eu participo da mentoria e não reflito sobre isso, não tento praticar. A gente tem que entender que o modo de Jesus ensinar era falando, mas muito mais por imitação. Você vai ver Pedro fazendo
como Jesus fez, né? Quando ele ressuscita a menina, né? Ele faz da mesma forma, ó, certo no muro do quarto, assim, assim, assim. Então, assim, Jesus ensinava por imitação. As pessoas olhavam para ele e imitavam. Vocês estão entendendo? Então, assim, o problema é que a igreja perdeu isso. Ela só está querendo. Tá vindo tudo fácil. Parece um fast food, né? Igual o iFood hoje em dia. Quem sai de casa hoje para pedir, para comprar comida? Você tem tudo na sua mão, né? Só que a palavra de Deus não é assim, né? O propósito de Deus não é esse. Eu não consigo terceirizar o propósito. Eu não consigo terceirizar o meu chamado. Então, vamos entender isso aqui, galera. Todo mundo foi chamado para isso. Por isso que ele falou para você discipular alguém, né? Porque você precisa da busca com Deus e você precisa dessa parte horizontal o tempo todo. Isso é para todos. Aí você vai falar, tudo bem, eu entendi o que é chamado. Eu preciso voltar para a posição original. E agora, você falou que era um casamento do chamado e da missão. O que é a missão? O que é a missão, né? Então, quando a gente fala missão hoje em dia, talvez fique um termo banalizado de... a missão é você lá na África e falar de Deus. É você em outro continente, lá na Coreia do Norte, e sofrer perseguição e falar do nome do Senhor. Então, missão não é isso, né? Quer dizer, isso é uma missão, mas é uma parte dela, específico para algumas pessoas. A gente tem que entender que Deus está em uma missão. E eu vou perguntar para vocês, eu gostaria que vocês respondessem aí enquanto eu falo. Qual que vocês acham que é a missão de Deus? Qual é a missão de Deus? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês responderem enquanto eu tomo uma água, beleza? Qual é a missão de Deus? Paulo falou que a missão de Deus é nos ensinar. Gente, pode dar um Google aí, não tem problema. É legal que vocês, pelo menos vocês vão pesquisar, né? Eles estão me ouvindo mesmo? Tem certeza? Ó, Guigo, salvar. Salvar. Eu ia falar no salvar. Alguém mais? Alguém mais? Tatiane, estabelecer o seu reino. Legal. Ó, salvar, mas estabelecer reino, mas... Susan, não nos perder. Então, galera, vamos lá. Tem um texto em Romanos 8, 29 e 30, eu vou ler ele para vocês, tá? Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, nós podemos entender aí que a missão de Deus é ter uma família. Olha só que coisa linda. A salvação, o Gil colocou aqui, não está errado, mas a salvação é só um meio de ter você como membro da família de Deus. A salvação é o meio. O objetivo principal é ter uma família. E se vocês perceberam, a palavrinha aqui agora foi primogênito. Se a gente voltar lá, Jesus conversando com Nicodemos, aí Nicodemos pergunta, e aí Jesus falou o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e tenho certeza que você está aí já falando aí na sua casa, já completou o resto. E aí a palavra deu seu filho unigênito, ou seja, até então Deus só tinha um filho. E quando Jesus se sacrifica e nos dá a vida eterna, ele nos dá a salvação, Deus não tem mais um filho, Deus tem uma família. E o primogênito quem que é? Jesus. E o que ele quer que essa família seja? Jesus. Então, é uma família, não só uma família comum, mas ele quer uma família, né, com os irmãos se parecendo com Jesus. Olha só, que legal. Então, quando Deus
cria o Éden, quando ele tem aquele contato com Adão e Eva, ali ele estava estabelecendo uma família que ela foi rompida através do pecado. E como a gente falou no começo, ele vem o quê? Tentando restaurar, né? Não reformar, ele restaura, né? Se você mandar o carro para um restaurador, Paulo, como é que ele vai deixar o carro? Perfeito. Como ele era no original. Se eu mando reformar o carro, ele vai ficar bom, só que de uma outra forma, né? Então, quando você vai num restaurador, ele coloca peças originais da época no carro. E se não tem, ele fabrica uma igualzinha. Então, é isso que Deus quer fazer com a criação. É restaurar. Ele quer essa família, tá? Então, qual que é a missão de Deus, né? Uma família. Uma família. Jesus, o primogênito, e nós, os irmãos. Olha que bênção. Então é muito mais que um plano de salvação, é um plano de acolher mesmo, de querer nos ter, né, como família, com Ele, habitando com Ele, né? Isso é muito lindo, né? Então, assim, essa é a missão de Deus. Agora você vai perguntar para mim, ué, tudo bem, essa é a missão de Deus, é ter uma família, tá? Agora, qual é a minha missão? Né? A missão de Deus é essa, e qual que é a minha missão? Então, a gente tem que entender que Deus nos fez seres únicos. A minha impressão digital não é parecida, não é igual. Ninguém tem uma impressão digital igual a minha. Ninguém tem a íris dos olhos igual às minhas, né? Então, Deus me fez um ser único. Fez a forma e jogou fora. Não, mesmo irmãos gêmeos têm digitais diferentes, têm a íris diferentes, tá? Então, Deus fez seres únicos. E por fazer seres únicos, ele deu uma missão específica para cada um. Então, ele dotou você de talentos, ele dotou você de dons para que você cumprisse parte da missão. Então, a nossa missão é ter um pedacinho da missão de Deus. Então, missão principal, ter uma família. E qual que é a minha missão agora? Transformar pessoas, aparecerem com Jesus para fazer parte dessa família. Só que ele vai usar os meus dons, ele vai usar os meus talentos para que essa missão aconteça. Entende? E aí você vai falar, mas como é que eu posso, né, descobrir a minha missão, né? E aí vai estar ligado o quê? Então, deixa eu colocar aqui, né? A nossa missão. Tá legível aí? Pra baixo, tá aqui que não pega. Tá, pegar aqui então. Ó. Nossa missão. Ter um pedaço da missão de Deus. No final aqui, depois eu tiro uma foto, tá? Desse mapinha mental aqui e envio lá no grupo. Mas é legal que vocês tenham anotado aí, né? Do jeito de vocês também, tá? Bom, então a nossa missão é fazer parte da missão de Deus. E aí como eu faço isso? De forma individual, única, né? Vou colocar aqui. Única. Individual, certo? E aí a gente vai falar sobre vocação, né? Então, vocação vem do latim vocare, né? Quer dizer o quê? Chamar. E olha só que legal, né? Deus, quando criava as coisas, ele simplesmente o quê? Chamava. Haja luz e houve luz, né? E viu que era bom, enfim. Se você ler em Gênesis, se você for como eu e todo ano tentar ler a Bíblia inteira, já sou mestre no Pentateuco. Já li várias vezes, mas eu preciso tentar ler o resto, assim, né? Como um plano. Então, Deus fala ali, ele verbaliza e as coisas acontecem. Então, são chamar, né? É uma forma de chamar as coisas e vir à existência. Deus chamou Susan, ela veio à existência e assim por diante. No profeta Jeremias, ele diz que antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei para profeta das nações. Olha só, então, Jeremias está dizendo ali que ele foi escolhido no ventre da mãe,
assim como todos nós, né? E nos dotou com uma vocação. E aí a vocação, gente, é o que eu estava falando. A vocação tem a ver com o quê? Dons e talentos. Então, eu vou falar para vocês um exemplo bem interessante, tá? Então, vamos supor que eu tenha 2 filhos gêmeos, certo? Então, sei lá, qual é o nome dos seus filhos? Márcio e Marciana, pronto. Vamos lá, 2 filhos. Tem a mesma idade, eles têm o sonho de falar a língua inglesa muito bem, certo? E aí o que eu faço? Eu amo muito os meus filhos. E eu falo, não, eu acho que vocês têm que aprimorar o inglês, vamos investir. Então eles têm 20 anos, vamos investir, vocês vão fazer um intercâmbio, né, para aprimorar o seu inglês. E o que acontece? Como eu amo muito os meus filhos, eu vou fazer uma mala para cada um, né? Porque um escolheu ir para o Alasca e o outro filho escolheu ir para um lugar quente, sei lá, Califórnia, Havaí, vamos colocar Havaí, tá? E o que acontece? Eu posso colocar as mesmas coisas da mala, né, nas 2 malas? Os 2 vão levar exatamente os mesmos equipamentos, as mesmas roupas? Sim ou não? Não, porque aquele que vai para o Alasca, ele precisa de bota, ele precisa de agasalho, ele precisa de roupa de pele, enfim, ele precisa se proteger do frio. E aquele que vai para o calor, ele não pode usar uma roupa de frio, senão ele vai morrer, né? Ele precisa de roupas leves. Então, assim, agora imagina se eu trocar isso. Não vai dar certo. No aeroporto eles trocam essas malas. Não vai dar certo. O que eu quero chegar com isso? O Senhor me dotou. Então, eu estou aqui falando com vocês. Talvez Ele tenha me dotado para conseguir falar com vocês dessa forma, tentar simplificar algumas coisas que a gente aprende. E o Renan, ele já não tem essa habilidade. Ele tem outras habilidades. Mas o que eu quero fazer? Ele tem a mala dele e eu tenho a minha. Não adianta eu olhar para a mala do Renan e falar, nossa, por que o Renan tem isso e eu não tenho? A gente tem que pensar o quê? Que o Senhor deu uma mala para cada um usar, porque é específica, entendeu? Então, assim, você vê, o que a gente mais vê na igreja? Aniversário da igreja, todo mundo quer cantar. Nada contra, gente. Não sei o que lá, todo mundo quer cantar. Só que assim, não adianta, eu preciso entender que se a minha mala não é cantar, não adianta eu cantar ali, trazer um louvor, ou enfim, sério, sabe? Então assim, por exemplo, se eu participo de uma escola bíblica, e eu sou um professor de escola bíblica, o que é melhor? Eu cantar ou fazer um jeito de alcançar mais pessoas, né? Para entrar na escola bíblica ou formular novas formas, né? De ensinar, posso aprimorar o meu jeito de dar aula, enfim, tem outras coisas que eu possa fazer, entendeu? Então eu não preciso olhar para o cara que está louvando, mas eu não sei louvar. Então, por exemplo, o Paulo, meu sogro, ele não tem essa habilidade para cantar, certo? Só que, por exemplo, ele é um cara que tem um ouvido bom e que opera a mesa de som. Num culto, não adianta eu saber cantar e não ter ele lá para equalizar, entendeu? Eu não tenho essa habilidade que ele tem, eu sou até... Ele fala que eu sou... Como que é? Não é rápido. Quando você fala que eu giro os botões muito rápido, né? Eu sou acelerado, eu sou afobado. Ele já é naquela paz Maria, ele é mais de boa, ele gira o botãozinho devagarzinho. Eu não, já sou aceleradão, quero resolver logo e muitas vezes, né? Aí você mexe muito rápido, você acaba prejudicando. Então, entende? Então, assim, ele tem... A mala dele tem isso daí. A mala dele tem esses atributos. E a minha mala tem os meus atributos. Então, assim, tem que ficar claro que é com essa mala que Deus me deu é que eu vou participar dessa missão, que é de formar uma família, né? Jesus o primogênito e nós como irmãos. Então, se eu louvo, hoje eu vou entender que o meu louvor não é uma forma de gratidão a Deus somente, que eu não estou louvando apenas para reconhecer a soberania de Deus, não. O meu louvor é fazer com que pessoas entendam que elas podem ser Jesus aqui na Terra. O meu louvor, ele tem que ter a intenção dessas pessoas entenderem que Cristo
em nós é a esperança da glória. Através do ministério que está transmitindo lá, outras pessoas estão vendo, assistindo. Então, procurar formas de facilitar o acesso para que outras pessoas possam acessar e descobrir que elas podem fazer parte dessa família. Ah, eu tenho o dom de desenhar. Pô, então, hoje em dia é muito legal. No YouTube tem um canal, acho que é Bíblia Desenhada, coisa assim. Então, o cara vai pegando as histórias da Bíblia, desenhando a Bíblia. Então, ele vai desenhando ali, é muito legal, né? E ali, por exemplo, tem gente que é visual, né? Eu sou visual, então você vê que eu gosto de rabiscar. Eu sou professor, então estou na lousa o tempo inteiro, né? Rabisco, risco, enfim. Tem gente que entende assim, tem gente que entende lendo, tem gente que entende de outras formas. Então, por exemplo, se a sua habilidade é um desenho, talvez a pessoa consiga entender melhor vendo um desenho. Entende? Então, assim, Deus vai usar a sua vocação, aquilo que Ele colocou na tua mala, para que você faça parte dessa missão. O grande problema é que as pessoas não entenderam que elas fazem parte dessa missão aqui, ó. Né? Elas acham que tá tudo nas mãos de Deus. E que só eu orando, Ele vai fazer tudo isso daqui. Não, nós participamos disso, né? Jesus faz um convite para nós, não faz? Ó, você quer me seguir, né? Então você abandona tudo que você tem, tal, não é isso que ele fala pro jovem rico, né? E aí Pedro já fala: "Não, mas ó, eu tô aqui". E Deus falou que, ó, você, né, negou, e você vai ter 100 vezes mais. Pensa nisso, né? Ele teve isso, né? Quantas famílias não passaram por Pedro ali? Quantas pessoas não passaram por ele? E ele, né, conseguiu formar Cristo. Conseguiu tanto que, se nós estamos aqui, gente, é porque aqueles discípulos fizeram um trabalho bem feito. Deu certo, né? O método de ensino de Jesus deu muito certo. Então, é isso, né? Entender que o Senhor me dotou de dons e talentos para que eu pudesse formar esta família como Jesus, como primogênito, tá? E é isso aí, né? Então, assim, eu tô com a minha mala, eu vou entender que a minha vida, né? Até tem um desenho lá, minha vida é uma viagem, exatamente. A minha vida é uma viagem e durante essa vida eu vou usando esses utensílios que o Senhor Jesus colocou na minha mala, tá? Isso tem muito a ver também com o livro que a gente leu lá, né? Chamado Chamados para Criar. Então, pessoas que tinham seus empregos, que tinham seu modo de viver e que conseguiram transformar daquilo meios de glorificar o nome do Senhor aqui na terra, de alcançar pessoas, né? Lembra do relojoeiro lá, né? Nos tempos lá do Hitler, enfim, é muito bacana, né? E esse é o nosso propósito, é viver por propósito. Quando a gente vive sem propósito, aí o automático liga de novo, e aí nada mais faz sentido, né? Vamos lá. Então, só um resuminho, tá? Vamos lá. Vocação. O que é vocação? São os nossos dons e talentos. Propósito é o casamento do chamado com a missão. É aquilo que você nasceu para fazer. Chamado é o aviso de Deus para voltarmos ao lugar original. E a missão é o que devemos fazer durante a viagem, né? Até o propósito. Olha só. Então, a gente vai alcançar esse propósito e trilhar esse caminho, né? Então, o nosso chamado qual que é? Ser um sacerdote, né? Conectando céus e terra. Lembrando, gente, que em outras culturas, vocês têm outros sacerdotes, né? Você tem isso lá no Japão, em outras culturas, sempre tem um sacerdote que tenta fazer o quê? Ligar o sobrenatural com o natural, certo? Então, nossa missão é essa, tá? A missão, nosso chamado. A nossa missão, a missão de Deus é formar uma família para Ele que seja semelhante a quem? Ao Filho mais velho, Jesus. A nossa missão é um pedacinho da missão de Deus. E a nossa vocação é a forma como Deus nos criou. Legal? Claro? Depois a gente manda um resuminho para vocês também, tá? Vamos lá. E aí, assim, é isso só? Então, beleza. Agora eu já descobri que o meu chamado é esse, né? Então, eu tento deixar mais simples as escrituras de uma forma que as pessoas entendam melhor. É só isso? Não. Então, existem o quê? As missões secundárias, que é aquelas que vão acontecendo no meio da viagem, certo?
Vamos pensar num personagem muito conhecido da Bíblia, chama José. Gente, se a gente for ver, no começo lá né, que ele começa a sonhar, Deus já está mostrando para ali qual que era o propósito, certo? Que acontecia tal coisa, enfim, que ele era, que o sol e a lua se prostravam diante dele, né? Então, assim, ele já tinha visto o que ia acontecer lá na frente. Só que perceba, né? Olha só o quanto José sofreu para que aquele sonho que ele tinha tido se concretizasse, se tornasse realidade. Ele precisou passar, né, por alguns caminhos em que ele foi sendo moldado, Então ele já tinha ali a vocação, ele tinha os talentos, tinha os dons, enfim, mas é como se ele precisasse afiar o machado, né? Então, nesse caminho que ele trilhou, ele foi afiando o machado dele. Agora você imagina, pensa comigo, se Deus tivesse chamado José desse jeito, ele mostra o sonho e falasse assim, então, agora é o seguinte, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser dado como um morto, seu pai vai sofrer pra caramba, você vai ser atacado por uma mulher e vai correr, e injustamente você vai ser preso, depois você vai decifrar o sonho dos caras lá e eles vão esquecer de você. Olha só. Já pensou se alguém chega pra você e fala tudo isso? Será que ele teria aceitado? Eu acho, né? Tenho quase certeza que ele não aceitaria, né? Eu sairia correndo. Nossa, ficar tanto tempo assim, meu Deus do céu, sem ver meu pai, sem ver meus irmãos, enfim, né? Ser traído pelos próprios irmãos. Então, assim, a Camila colocou, ele teria desistido, com certeza. Com certeza. Então, o que aconteceu? Ele já tinha um processo lá na frente que iria acontecer, né? E aí ele foi afiando o machado dele a cada probleminha que acontecia ali, a cada provação que ia acontecendo ali, né? Então, qual que é o nosso desafio? No meio dessa jornada, gente, coisas vão acontecer, né? Então, nós estamos ainda, né, sentindo o que aconteceu com o Roberto, e a gente fica procurando, hoje em dia, graças a Deus, eu não fico procurando respostas do que aconteceu, por que aconteceu, mas eu fico tentando aprender com o que aconteceu. Tava falando pro Renan agora, isso é pra gente ligar um alerta de certas coisas da nossa vida. Saber que a nossa vida é tão frágil que ela pode ir assim, né, num piscar de olhos. Então a gente começa a refletir em muitas coisas. O que José fazia ali, né? Em momento nenhum você vê ele se revoltando na Bíblia, mas quando ele era injustiçado, quando aconteceu algumas coisas, ele tentava o quê? Aprender em cima daquela desavença, né? Daquele problema que acontecia. Então, o nosso desafio é entender que a minha missão, sim, é formar, fazer parte de uma família e ajudar outras pessoas, né? Levar esse Jesus para que outras pessoas possam fazer parte dessa família, com os meus 11 talentos, entendendo que, enquanto isso não acontece, eu vou afiando o machado com os problemas que acontecem. Então, o desafio realmente é olhar para as adversidades e aprender com elas. Em vez de a gente reclamar e sentar, emburrar, falar, não, nossa, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece, né? Quanto mais eu me dedico nas coisas de Deus, parece que dá tudo errado. Então, assim, será que Deus não gosta de mim? Será que Deus está me perseguindo? Gente, né? Se você fosse ver José aqui, parecia que ele estava sendo perseguido, né? O tempo todo. Mas são oportunidades da gente melhorar, né? Aquela música conhecida diz isso, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, é isso. Então, nesse caminho até o propósito, né? Eu vou entendendo que as adversidades, né? Problema no casamento, com o filho, com o emprego, com N coisas, são chances de nós afiarmos, aprimorarmos os nossos dons e talentos. E claro, né? Você vai entendendo isso e Deus vai te dotando de outras coisas, né? Bom, vamos lá. Então, outra coisa, quando a gente começou o ministério aqui, vou dar o exemplo da minha mãe, né? Então, ela começou
com uma lição, ela fazia a PEC, então a sala de 5 dias era uma lição que ela tinha que fazer para se formar. Então ela fez uma escolinha lá na minha casa, né? E algumas crianças foram, tal. E minha mãe não tinha experiência com isso, né? Então ela começou dando aula para criança, né? Da igreja que nós fazemos parte, minha mãe, eu lembro dela ter feito parte da parte da portaria, que ela, né, recebia as pessoas. Ela deu aula para criança, ela deu aula para adolescente, ela deu aula só para jovem não, mas para adolescente sim. Ela participava de tudo quanto era coisa da igreja. Nós também, né, envolvidos assim, sempre participamos de tudo. E embora ela não utilize mais aquele serviço da portaria, mas percebam que isso foi moldando, foram oportunidades de se afiar esse machado, né? Então, hoje eu dou aula para o bebê, agora eu dou aula para criança, depois eu dou aula para adolescente. Então, são chances de você afiando esse machado, né? Então, assim, talvez quando tiver uma coisa maior e Deus vai preparando outras coisas, você vai estar mais preparado. Então, olha só, José passou por tantas coisas e olha só, hein, ele simplesmente foi o segundo homem mais poderoso da terra. Então, para ele se tornar o segundo homem mais poderoso da terra, ele tinha que estar preparado. E quem preparou foi o próprio Deus. Olha só como como é que se diz? É profundo isso, né? Às vezes a gente lê lá a Gênesis e não consegue perceber, né, a dimensão que isso tinha. Gente, é como se ele fosse, sei lá, os Estados Unidos é ainda o mais forte, né? Talvez, mas a referência, mas é como se você fosse a segunda pessoa mais forte do planeta. Olha só, né? Mas é importante. Então, ele precisou ser moldado para que ele pudesse estar nessa posição, tá? Bom, última coisa, tá? O que nos difere dos animais? Não se você falar assim, raciocínio, a inteligência. Mas o que nos difere dos animais? Então, assim, eu entender todo esse chamado, entender quais são as minhas habilidades que o Senhor derramou sobre a minha vida e começar a criar a partir disso, né? Então, como eu falei, o Guigo lá, ele tem uma gráfica, não, gráfica não, ele tem uma empresa que faz design, né? Ele faz desenho e tal. O logo da igreja foi ele que foi desenhando lá, né? A gente foi dando o nosso pitaco e ele foi fazendo. Então, por exemplo, um dia ele entende que, cara, eu vou ter essa habilidade aqui, eu gosto de fazer. Então, assim, eu vou tentar agora, eu sei que eu tenho essa habilidade e tal, então agora eu vou tentar criar alguma coisa para que, né, essa parte dessa missão seja cumprida com essa habilidade que eu tenho, certo? Então, assim, aí vai entrar o quê? A criatividade, o sonho, né? Então, a gente tá falando de José. Então, não tem como falar de José e não falar de sonho. Então, qual que é o sonho, né? Às vezes eu tenho que ver se o meu sonho está alinhado à vontade de Deus. E quando é que eu sei que o meu sonho está ligado à vontade de Deus? É muito simples. O meu sonho estará ligado ao Senhor quando ele não serve somente para mim. Então, quando o sonho só é para me beneficiar, ele não é o mesmo sonho de Deus, entende? O sonho de Deus é sempre algo para o outro, sempre para o coletivo. Gente, Jesus o tempo inteiro, nós fomos na ceia ontem, né? Os caras caminharam com ele 11 quilômetros. Jesus falou várias coisas. Esses caras gostaram do papo de Jesus, né? Não sabiam que era Jesus. Levou eles para casa deles. Jesus falou muita coisa, tal. Não foi a forma de falar, não foi a forma de agir. Eles só reconhecem Jesus no partir do pão. Então, o que caracteriza, gente, Jesus, não são os milagres, não é o poder, não é ser filho de Deus. É a capacidade que ele tinha de partilhar as coisas. Então, o sonho de Jesus vai estar alinhado com o meu, quando eu entendo que o meu sonho precisa alcançar pessoas. O meu sonho sempre tem que estar ligado ao coletivo, ao partilhar. Então, vamos pensar aqui, né? Então, sonho e criatividade. Eu perguntei, o que nos difere dos animais? Né?
Então, nós temos a capacidade de criar, né? Vou colocar aqui, tá ligado, né? Nossa missão tá ligado aos dons e através dele nós vamos sonhar, né? Criatividade. Então, por exemplo, se a gente dá o exemplo do João de Barro. O João de Barro faz a casinha dele há milhares de anos. Certo? Então ele vai lá, pega... Gente, é muito legal. Quem tem tempo aí, dá uma pesquisadinha lá no YouTube, você vai ver o quão perfeita é a casinha dele. É resistente à chuva, resistente a vento, né? Quando ela tá ficando velhinha, ele já vai construindo outra. Então, assim, João de Barro faz a casinha dele. O homem faz a casa? Faz. Mas você já ouviu um João de Barro acordar um dia e falar assim, ó... Nossa, essa casinha ficou muito boa. Agora eu vou construir um conjunto de casinhas e vou começar a vender. Será que existiu algum João de Barro que pensou nisso? Né? Ou, por exemplo, o castor. O que o castor faz? Rói a árvore, né? Depois ele vai lá, joga no rio, represa a água e forma um dique. Ele faz isso há milhares de anos. Mas você já ouviu algum dique, algum castor falar assim, vamos fazer um programa meu dique, minha vida, minha casa, minha vida, vamos fazer aqui um conjunto habitacional, não existe isso, porque isso foi dotado a nós. Por exemplo, ó, eu tô com essa caneca, um dia alguém falou, nossa, pegar água do rio e levar para alguém que não consegue na mão, não dá, né? Criar uma cuia, sei lá, hoje em dia chegou, né, nessa alça, por exemplo. Por que serve a alça? Para segurar a caneca, para não queimar a minha mão, para não esquentar o líquido que está aqui dentro. Entende? Então, assim, tudo é criado por uma necessidade. Então, a gente tem que entender a missão de Deus. Qual é a necessidade da igreja? Hoje isso é muito claro para mim, né? O quanto as pessoas estão ligadas no modo de sobrevivência e quantas pessoas estão aqui sem propósito. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha missão aqui? Simplificar o evangelho, elas entendam o verdadeiro evangelho, né? E que elas possam viver por propósito. Então, eu posso entender que o meu propósito, a minha missão é essa, né? Então, assim, e o que eu vou fazer, então? Né? O que eu posso fazer? Né? Então, Senhor Jesus, que eu sou, né, me mostra o que eu posso fazer e eu vou usar o que também a minha criatividade para que isso ocorra, entendeu? Então, assim, Deus nos deu essa capacidade. Estes animais que eu citei, eles foram programados para fazer isso, eles vão fazer isso a vida inteira. Agora, eu e você não. Fomos criados de forma diferente, ligando céu e terra. Olha só, né? Então, assim, Deus quer usar a sua vida de alguma forma. Aí você vai falar para mim, mas Wellington, eu faço parte, sei lá, eu sou obreiro da igreja, mas eu não sou feliz lá. Né? Como que é o meu chamado, mas eu não estou feliz lá. E eu posso dizer o que para você? Se você estiver fazendo algo na igreja e você não estiver feliz, igreja, entende? Não é na igreja, é em igreja. É em, né? Igreja não é o prédio, é em igreja, em comunidade, em família. Se eu faço algo e eu não estou vivo, me sentindo vivo e feliz com isso, tem coisa errada. Talvez não seja a sua missão ali. E se o animal deixa de fazer a programação original dele, acontece o quê com ele? Ele morre. Ele morre, exatamente. Então, a gente tem que buscar entender qual é a nossa missão, né? Hoje, eu tô super cansado, trabalhei o dia inteiro, mas eu poderia falar aqui 4 horas com vocês sobre isso. Né? O Renan liga pra mim, eu vou deixar ele em casa, a gente começa a falar e fala. 1 hora. Ligo pro Guigo lá, fico 1 hora, tal. Ligo pra não sei quem, fico, sabe? Porque pra mim hoje, eu me sinto vivo fazendo isso. Eu já falei algumas vezes e volto a repetir, e sem dor no coração, porque antes eu tinha, tá? Ciúme, não sei o que, do louvor. Não tem nada mais disso, pra mim é muito tranquilo. Se eu entender que o louvor está atrapalhando a minha missão aqui, eu não tenho problema nenhum em largar o louvor para me dedicar ao que o Senhor me fez, né? Então, gente, a gente tem que entender
que nós temos que trabalhar, nós temos que ter as nossas ações, os nossos entretenimentos, aliás, mas isso não pode interferir no seu chamado. Não pode interferir na sua missão. Como eu falei, compramos livros, temos 400 Bíblias em casa, de todas as versões possíveis, mas nós não estamos entendendo qual a minha missão. E isso vai passando, sabe? No último encontro que nós tivemos dos líderes aí, eu falei, seleciona uma pessoa para você discipular. Poucos mandaram. Não estou cobrando, entendeu? Mas eu preciso entender. Não adianta eu dar uma aula de escola bíblica e não entender qual é o meu propósito, qual é a minha missão ali. E se eu não me sinto feliz ali, Deus não ia judiar da gente. Falar assim, não, o Renan tem cara de pastor, então ele vai ser pastor, tal, chamado é esse. Alguém chega nele e fala isso. E ele não se sentir bem com isso, ele não se sentir feliz com isso, sentir um peso. Então, se você estiver fazendo algo para Deus, sentir peso, provavelmente não seja a sua missão. Porque ela vai estar ligada a coisas que você até, você tem que se perguntar assim, nossa, o que eu gosto de fazer? Que eu até esqueço de comer. Porque lembrando, crente ama comer, gente? Então, o que você faz que você até esquece de comer? Então, talvez a sua missão tá ligada a isso. Ao que você faz e que você esquece do mundo. E claro, gente, tem que ser algo que abençoe pessoas, que seja o coletivo, Bom, então eu estou finalizando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, são 9h15, deu 1 hora, de reunião mesmo aí, de mentoria. É um assunto, às vezes, que cabe muita pergunta. E eu gostaria, se você tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum. Mas vou colocar o Ed Saia, isso aqui não tem problema, gente. A gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma, graças a Deus, gente, de um tempo para cá, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso, sabe? Eu consigo sentir isso muito forte e isso me faz querer, sabe? Então, hoje, para mim, é muito... Há uns anos atrás, eu conversando com o Renan, nossa, gostaria tanto de ler um livro, Renan. Gente, eu nunca fui de ler, assim, bastante, sabe? Eu perdia muito tempo com entretenimento, videogame, série, que não sei o quê. Mas eu não tinha tempo com Deus, eu não tinha, sabe, com leituras que me fizessem crescer. E hoje, pra mim, é muito tranquilo, sabe? Às vezes eu tô em casa, lá, sei lá, jogo 1 ou 2 vezes ali, um FIFA ali, eu já fico pensando, nossa, tô perdendo um tempo danado aqui, podia estar fazendo algo pra abençoar outra pessoa. Não me sinto culpado, não é isso. Mas eu me sinto que eu poderia estar afiando melhor o meu machado para ajudar outras pessoas, entende? Então, graças a Deus, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, sabe? De a gente ter essas reuniões, de a gente estar junto, aprender junto, e é isso. Então, se você tem alguma dúvida aí, você pode se perguntar aí, sabe? A gente vai tentar responder de alguma forma. Eu gostaria que, se você não tivesse dúvida, então, se você tivesse sua contribuição, quisesse escrever algo aí, que você pode ficar livre para isso, tá? A gente vai ficar até 9h30, a gente tem 12 minutinhos aí, beleza? Como a gente junta o nosso chamado universal com o nosso chamado singular, vamos dizer assim. Boa. Renan perguntou, como juntar o universal com o meu chamado... a minha missão. Na verdade, é a missão, Se a missão, porque se é algo único seu, individual seu, é missão. Como juntar o propósito universal à missão? Então, eu entendo que a missão de Deus é ter uma família. Então, o que você gosta de fazer, Renan? Que me faz você gosta de ler. Ler. Então, o que faz o Renan ficar sem comer? Ler. Agora eu te falo um negócio. Adianta você ler. O que você poderia fazer, então, com a sua leitura, já que você gosta de ler tanto, para o bem comum das pessoas? É o que Deus tem falado comigo. Então, aí você tem que pensar nisso. Entendeu? Ele falou, gosto muito de ler. Quando eu estou lendo, esqueço de comer. Beleza. Ele gosta muito. Adianta ele ler 1 milhão de livros e guardar para ele? Então, o que ele tem que pensar agora? Fora da caixinha. É a criatividade que o Senhor dotou você. De que forma eu posso fazer com que outras pessoas possam ler?
Como eu posso compartilhar aquilo que eu estou lendo. Entendeu? Você está ligando uma coisa na outra. É isso. Tatiane. Vi um estudo e achei interessante a seguinte frase. A missão de Deus no mundo é estabelecer o seu reino. Participar da construção do reino de Deus em nosso mundo, pelo Espírito Santo, constitui-se na tarefa evangelizante da igreja, plano de vida e missão da igreja. É isso aí. Então, o que é fazer o reino de Deus? É participar dessa construção. Vocês lembram que uma vez eu falei sobre o pai que lavava o carro? Então, o pai lavava o carro todo final de semana. Vai o Paulo, que ama carro. Aí, ó, todo final de semana ele estava lavando o carro e ele colocava os filhos dele pequenos para lavar. E aí, uma vez o vizinho dele falou assim, nossa, mas por que você chama seus filhos? Você demora mais tempo, você usa mais material e fica mal lavado. Aí ele falou assim pro cara, embora fique mal lavado, embora eu demore mais tempo, eu gosto de fazer isso com os meus filhos para ficar perto deles. Gente, Deus faria as coisas muito, mas muito melhor que nós. Mas Ele quer que nós façamos o trabalho com Ele, para que nós possamos passar tempo com Ele. Então, o trabalho de Deus, né, para eu chegar nessa missão e tal, vai me fazer me aproximar de Deus, porque o meu chamado primeiro é ser um sacerdote, ou seja, ter relacionamento com Ele. Então, o que o Senhor quer? Né? O que a Tati colocou aqui é isso mesmo. Como é que eu estabeleço o reino? Eu entender que a minha mala de viagem vai ajudar outras pessoas a entrar para esse reino. Entendeu? E aí eu estabeleço o reino na terra. Então, o reino do Senhor não é só lá no céu. Vai começar aqui na terra através de nós. Certo? Adilson, boa noite, irmãos. Quando se fala em propósito, é o nosso propósito ou o propósito de Deus em nossa vida? Então, vamos lá, Adilson. O propósito de Deus é o nosso propósito. O Senhor Jesus chama, quando ele fala assim, né, que vocês serão perseguidos, tal, é uma vida de morte. Entende? O tempo inteiro o Senhor está nos chamando para uma vida de morte. Uma vida em que nós nos entreguemos o tempo inteiro. Olha só, é uma vida onde... E ele fala, né? Ó, aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. E aquele que perder, vai ganhar. Olha só, é o contrário. Então, se eu estou querendo ganhar a minha vida, eu quero um carro zero, eu quero um carro zero, Gente, não é problema nenhum você ter isso. Mas você não pode fazer disso algo para viver. Eu quero que a minha empresa dê certo, Então eu vou acordar mais cedo, eu vou chegar mais tarde, eu vou me matar, Não adianta, você está correndo para o lugar errado. Então, Adilson, o propósito de Deus sempre vai estar ligado ao seu propósito. É uma coisa só, não é separado. Né? Ele colocou aqui, né? Quando se fala em propósito, é o nosso propósito ou o propósito de Deus. Então, o propósito de Deus na sua vida é o seu propósito, porque você abriu mão da sua vida, entendeu? Você abriu mão da sua vida para ganhar. Então, assim, você trabalha no correio, de que forma você pode glorificar Deus trabalhando no correio? Entende? Você é um artesão, você faz coisas, né, aí de ferro e tal. De que forma você pode, né, glorificar a Deus e estabelecer o reino dele com o que você tem de bom? Que forma você, na igreja, você tem a habilidade, sei lá, você gosta de falar. Então, se você gosta de falar da palavra, então o que você tem que fazer? Como? De que forma? É isso. Então, você tem que pegar o que está na sua mala aí, Adilson, e começar a usar, né? Você não vai montar um portão com uma, sei lá, um formão. Tem formão para ferro? Não, né? Só tem para madeira. Você vai conseguir montar um portão usando um formão? Não, né? Verniz? Verniz tem, né? Não, formão. Vamos lá. O Guigo. É interessante as pessoas não se prenderem nos ministérios, já que existem somente. Pois pode ser que você seja precursor de algo novo na igreja, algo que ainda não faz parte, que provavelmente era para você fazer. Exatamente. O que a gente falou do castor.
Então, Deus nos dotou de criatividade, gente. A criatividade de pensar, de sonhar, de planejar algo, né? Como eu falei, como é que eu sei que está ligado à vontade de Deus? Quando eu não penso em mim. Ah, eu quero, sei lá, eu quero comprar um carro muito grande. Para que é? Só para o meu passeio? Ou posso comprar um carro grande para levar as pessoas, trazer as pessoas para a igreja? Ou colocar né, uma vez, é muito legal, né? Eu acompanho muito o Baruch. Então teve uma época que ele pegou, antes da pandemia isso, pegou uma Kombi. Aí ele fez ele adaptou a Kombi inteira. Então, ele conseguiu montar uma banda dentro da Kombi. Então ficava dentro e em cima. Gente, ele ia para as praças. E aí, durante uma música ou outra, falando de Deus. Então, olha só que criatividade. Como ninguém pensou nisso antes, gente. Olha só. Vocês estão entendendo? Então é isso. É o que o Guigo falou. É fazer algo que nunca fez antes. Porque Deus dotou você disso. Entendeu? É isso. Mais alguém? Tá legal as contribuições aí. Tá bacana, gente. Pode ir. Temos 4 minutinhos ainda. Bom, acho que é isso. A Jéssica acho que dormiu. Viviane dormiu. Camilinha, o que seria exercer o sacerdócio em relação a outras pessoas? Vi que escreveu no papel. Camilinha, é o seguinte. Um sacerdote ele é responsável por ligar céu e terra. Você e todos os seres humanos foram criados do barro e do espírito. Né? Adão foi criado assim e nós somos a origem dele. Então, nós temos ligação de mundo, terreno e espiritual dentro de nós. Qual que é o objetivo de um sacerdote? Ligar céus e terra. Então, primeiro você tem que ter uma ligação com Deus. Você tem que ter relacionamento com Ele. Certo? Então, primeiro esse vertical e depois o horizontal. Igual você perguntou aí. Então, como é que eu exerço o sacerdócio na sua vida? Gente, o que eu estou fazendo aqui, por exemplo? Eu estou exercendo um sacerdócio na vida de vocês. Certo? Eu não sou pastor, eu não sou nenhuma uma celebridade, eu não sou nenhuma autoridade espiritual, mas assim, eu estou aqui tentando ligar céus e terra com vocês, né? Tentando às vezes, gente, porque assim, o que eu ouço muito de vocês, né? Nossa, mas parece que a gente não sabia nada e que agora tá tudo diferente. Gente, é um óculos. Para quem usa óculos sabe. Meu, se você não limpa a lente do seu óculos, ela vai embaçando, vai ficando engordurada, vai ficando cheio de dedo. E o que era A talvez não seja A, parece um B. O que era 3 parece um 8. Olha só. Então não é que você está vendo errado, mas você está vendo coisas distorcidas. Então o que a gente está fazendo aqui? Tentando limpar essa lente e entender qual é o verdadeiro evangelho, Camila. Então quando você faz isso contra as pessoas, você está exercendo sacerdócio. Quando você está discipulando alguém, quando você está esclarecendo alguém, quando você está numa conversa em que houve aprendizado dos dois lados, ou que, tudo bem, pode até ser unilateral, assim, né? Você levou algo que fez a pessoa pensar no que estava acontecendo, é uma forma de exercer esse sacerdócio. Tanto para os santos, que são as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, quanto para o restante do mundo. Então você está lá na sua escola, você vai na padaria. Lembra que eu perguntei outra vez? Você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Todo mundo, 100%, não, 99% das pessoas vai falar, vou por causa do pão. Se o pão for ruim, você volta? Não. Mas, entende que aquele cara depende daquilo? Então, como filho de Deus, né, e em Romanos também, em 8, diz assim, né, que a natureza clama ou espera, né, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, qual que é a manifestação dos filhos de Deus? É quando eu entendo que, como cristão, eu preciso chegar naquele padeiro e falar, olha, o pãozinho tá assim. De uma forma amorosa, de uma forma que ele entenda. E isso você está exercendo o seu papel de Jesus aqui na Terra. Entende? Então, a gente tem que parar de pensar só naquilo que as pessoas podem nos dar em troca. Ah, eu vou naquela pizzaria, mas não presta, nunca mais vou lá. Não.
o nosso papel que, ó, não tá legal, tá muito oleoso, tal, não sei o quê, sabe? Mas de um jeito certo de falar, né? Em que não machuque as pessoas. Ficou claro, Camila? Legal. Então, gente, acho que é uma coisa muito forte em que o Espírito Santo tem nos conduzido. Então, entendam isso. Para de jogar tempo fora. Para com isso. A nossa vida é muito frágil. Hoje a gente está aqui vivo e a gente não sabe o que pode acontecer com cada um de nós. Posso tropeçar na escada e morrer. Olha só. Né? Então, assim, não percam tempo com besteira. Às vezes a gente fica massageando, né? Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho o direito agora de deitar no meu sofá e dormir o quanto eu quiser. Eu trabalhei o dia inteiro, agora eu tenho o direito de comer o que eu quiser. Então a gente sempre fica, parece que se massageando, sabe? Ah, eu mereço, eu mereço, eu mereço. E claro, você merece, mas a gente tem que ter um equilíbrio e achar esse equilíbrio. Sabe, pô, eu gosto de. O meu sogro, ele gosta de muito de YouTube. Ele ama YouTube. Eu chego lá, ou é carro, ou é música, ele ama YouTube. É pecado? Claro que não é pecado. Ele tem direito de se divertir. Mas tem que ter um limite. Eu não tô falando dele, tá? Agora eu tô falando no geral. Precisa de um limite. Eu preciso saber até quanto eu vou fazer. Precisa ser intencional. Lembra do que a gente falou aqui? Do modo automático? Eu preciso ser intencional em tudo que eu vou fazer. Ó, eu trabalho até às 5, chego 5 horas em casa, sei lá, das 5 às 6 eu vou pra academia em nome de Jesus. Vou pra academia, das 6 às 7 eu vou brincar com meu filho, das 7 às 8 eu vou fazer tal coisa. A gente precisa ser intencional. Para com esse negócio de, agora eu já trabalhei o dia inteiro, eu vou deitar no sofá. Ou você fazer isso uma vez ou outra, gente, sem problema nenhum. Mas a gente tem que entender que nós estamos dentro de uma missão. E como diria lá no BOP, missão dada é missão cumprida, gente. Deus nos chamou para isso. E te dotou de talentos e dons para que você fizesse isso. Gente, Viviane, tem que dar atenção para Maria. Ah, ninguém perguntou isso, gente, só para concluir, tá? Ninguém perguntou isso, mas eu acho que é uma dúvida interessante, né? Ah, Wellington, tudo bem. Mas como é que eu vou é, participar dessa missão e me entregar, igual você falou aí, que eu tenho que morrer para mim mesmo? E a minha família, como é que fica? Eu vou abrir mão da minha família para fazer a missão, né? E tem uma frase que a gente sempre ouviu, né? Ah, o primeiro ministério é a sua casa. E é exatamente isso, né? Seria muito conflitante nós tentarmos discipular outras pessoas e não começar dentro de casa. Quer dizer, eu amo quem está na rua e não amo quem está dentro da minha casa. Então, assim, o primeiro passo é a tua casa. Entendeu? Se você gosta muito de, sei lá, de novela, se você gosta, você perde muito tempo com outras coisas, meu, para com isso. Faça, mas com limite. E tem esse tempo com a tua família. Você precisa disso. Tem que ter. Tem que ter um momento de entretenimento com a tua família. De assistir um filme, sim. De ir num shopping, de comer uma coisa diferente. Tem que ter. Mas com limite. Lembre-se, intencionalidade. O problema é que a igreja do Senhor hoje em dia, ela parou de viver com intencionalidade. Ela vive por demanda. Certo? Então, gente, no modo sobrevivência. Então tem gente que estoca comida. Tem gente que, ai, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Porque ele parece que vai faltar essa comida, sabe? Então ele precisa pensar nessa comida o tempo inteiro. Porque se ele passar 30 minutos de fome, ele vai morrer. E não é bem assim, né? Olha só como a nossa cabeça fica distorcida para certas coisas. Então é isso, né? Para tudo. Então, nós vamos nos encontrar agora dia 21. 21, tá? Então, se programem para vocês estarem aqui. Eu gostaria que vocês pensassem nesses 15 dias. Qual é a sua missão? O que você gosta de fazer? É uma boa. Escreve num papel, né? Até a outra semana. O que você gosta de fazer? O que você sente vivo fazendo? E a gente vai tentar descobrir
a sua missão. Beleza? Então, foi muito proveitoso, eu acho, assim. Gente, quando eu venho falar para vocês também, a gente acaba aprendendo tudo de novo e isso é muito bom, né? E o que é legal, hoje eu não consigo me conter mais. Então, eu vou falar aqui, provavelmente vou falar com... Até na escola, dando aula, algumas coisas eu vou falando, assim. Eu não posso entrar muito fundo, né? Mas algumas coisas eu vou soltando lá também, porque já faz parte de mim, né? Não é algo que eu decoro um texto e venho trazer. É algo que realmente, gente, está fazendo a diferença na minha vida. E eu gostaria muito que fizesse diferença na vida de vocês também. Beleza? Então, nós vamos orar agora, né? Pra gente finalizar. E nos vemos dia 21. Se tiver alguma dúvida, chama no privado. A gente bate um papo sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá então. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento em que pudemos estar juntos. Muito obrigado, Senhor, por nos conduzir à sua vontade. Possamos entender, se hoje nós entendemos o seu propósito e por saber desse propósito, Pai, nós te amamos ainda mais, por nos querer perto de Ti, por querer constituir essa família, Senhor, e que nós possamos ser parecidos com o seu Filho primogênito, Pai. No nome de Jesus, o Senhor é tão maravilhoso que de um Filho único o Senhor fez uma família, Pai, e obrigado por fazer parte dela. No nome de Jesus, que essa boa nova, essa boa notícia, Senhor, que dessa família possa fazer a diferença em nós e que possamos espalhar de alguma forma, Senhor. Possamos sonhar os teus sonhos, que possamos entender qual é os seus sonhos para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a descobrir a sua missão, Senhor Jesus, em nossas vidas e que nós possamos nos dedicar a ela, Pai. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, Pai. Nós te amamos. No nome de Jesus, fica com cada um. Você possa estar presente em cada lar. E que essa palavra, Senhor Jesus, continue ali, ó, martelando, Senhor, nas nossas cabeças. É isso que nós te pedimos, Pai. Em teu nome já te agradecemos. Amém. Gente, foi um grande prazer. Nos vemos dia 21. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.